Olá, bom dia a todos. Começando aqui a nossa palestra, pontualmente às 11h20. Gostaria de dar as boas-vindas a quem já está aqui na sala, dizer a minha alegria de estar aqui participando desse evento com vocês. Antes de iniciar a palestra propriamente dita, eu queria dar dois avisos. Primeiro, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Peço que alguém se manifeste aqui no chat ou me diga se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo ok. Ótimo, muito obrigada, Graziela. Então, eu queria dar dois avisos iniciais. Um é para os alunos que estão aqui já presentes. Ao final, eu vou fazer baixar a lista dos participantes, mas eu peço a vocês que coloquem no chat para depois poder fazer uma conferência, escrevam na frente do nome de vocês, presente, para daí eu poder fazer essa conferência direitinho e não ter nenhum problema quanto a computar as horas para vocês e tudo mais. Então, peço aos alunos que façam essa gentileza de escrever o nome de vocês aí no chat. O nome já tem, né? Mas escrever na frente do nome presente para eu saber que vocês são alunos. Outra coisa é que ao final da palestra também eu vou passar um link para vocês, que é uma pesquisa de satisfação que o Mackenzie está disponibilizando para vocês contarem o que acharam da palestra, do evento e tudo mais, para vocês darem esse feedback para a gente, que é muito importante, não só pessoalmente, né, mas também para a universidade como um todo, para a gente estar cada vez melhorando mais os eventos e as nossas participações aqui, certo? Então, seriam esses dois avisos. Eu também vou, ao final da palestra, vou dar um tempinho para a gente fazer perguntas, fazer considerações, bater um papo. Então, vou deixar aí alguns minutos para isso ao final, tá bom? Desejo a todos, então, um excelente evento e espero que a gente possa aí ter um momento de aprendizado e de troca de conhecimento hoje. Então, vou iniciar a palestra, vou me apresentar para vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Mineração. O meu nome é Nathalie, eu sou administradora, formada em administração, eu sou mestra e doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí. E atualmente, recentemente, ingressei no Mackenzie como professora dos cursos de tecnologia, os cursos superiores de tecnologia EAD. Então, hoje estou como professora do Mackenzie e também terminei meu doutorado recentemente, terminei em agosto desse ano. Esse artigo que eu vou apresentar para vocês foi uma publicação que é um dos frutos do meu doutorado, da minha pesquisa de doutorado. No meu doutorado, no meu mestrado e doutorado, né, eu trabalhei com mineração e com construção civil. Então, essa publicação foi uma dos resultados, né, das pesquisas que nós fizemos no setor de mineração. Antes de apresentar o artigo mesmo, eu vou dar para vocês um panorama geral sobre os ODS, falar um pouquinho do que eles são, do que eles significam, justamente para a gente entender por que é que eles existem, né? Por que é que eles foram elaborados, formulados, e cada um deles tem uma razão de ser um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, aqui a gente vai pincelar um pouquinho sobre cada um, trazendo uns insights para a gente entender, né, essa criação dessa agenda e tudo mais em relação aos 17 ODS. Aqui nós temos todos eles, né, os 17 objetivos, desde do primeiro e o segundo, que vão estar falando sobre erradicação da pobreza, fome e tudo mais, passando por diversos setores econômicos industriais, até o último ODS, que é a parceria em prol das metas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, bem rapidamente mesmo, só para a gente entender e conhecer um pouquinho de cada um desses ODS. Eu estou com o chat aberto aqui, se alguém quiser me interromper, fazer alguma colocação no decorrer da apresentação, pode ficar à vontade. Bom, quando é que eles surgiram? Os ODS eles foram lançados em 2008,
2017 e eles fazem parte de uma agenda a ser cumprida até o ano de 2030. Então, foram lançados em 2015 os 17 ODS, eles foram lançados para o cumprimento, né, de cada um desses objetivos, buscar o alcance de cada um deles, dentro do governo, dos setores industriais e tudo mais, para o cumprimento dessa agenda até o ano de 2030. O alvo disso tudo é ter um plano de ação, né, de uma forma global, para as pessoas, para o planeta e para a posteridade. Então, o objetivo disso tudo é visar, né, a paz universal e a justiça socioambiental. Então, essa é o principal objetivo, né, do lançamento dos ODS, e dentro desses 17 objetivos, foram traçadas 169 metas, que estão distribuídas, né, dentro desses 17 objetivos, para serem cumpridas e serem alcançadas à medida que vai se alcançando cada um desses objetivos. Foi criado um documento, né, chamado Transformando o Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é justamente essa agenda onde contém esses 17 objetivos e as 169 metas. Então, os ODS, eles nada mais são do que a extensão dos ODM. Os ODM eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram lançados no ano 2000, e a meta de cumprimento era até 2015. Chegou em 2015, foi feita a análise, né, do que foi alcançado, do que não foi, do que precisava ser melhorado, e se criaram os 17 ODS como uma extensão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, bem rapidamente, só para a gente ter uma ideia como a gente estava, como o mundo estava em relação a cada um. Então, por exemplo, o primeiro objetivo é relacionado à pobreza. Então, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então, em 2015, a gente tinha uma realidade sobre pobreza no mundo. Então, foi identificado que precisava ter um objetivo de desenvolvimento sustentável relacionado a isso. Então, a gente tem de informação, né, de como estava o mundo em 2015, que globalmente o número de pessoas vivendo na extrema pobreza tinha diminuído desde o ano de 1990 até 2015. Então, em 1990, a gente tinha 1 bilhão e 900 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. Até 2015, esse número tinha diminuído para metade. No entanto, mesmo assim, cerca de 1 em cada 5 pessoas vivia, né, em 2015 com menos de $1,25 por dia, o que é uma projeção bastante importante, bastante relevante, e por isso esse ODS de acabar com a pobreza em todas as suas formas. Então, os altos índices de pobreza eles são frequentemente encontrados nos países pequenos, frágeis, que são afetados por conflitos, o que é uma característica, né, desses países que acabam sendo mais afetados por altos índices de pobreza. O segundo objetivo, que está relacionado ao primeiro, né, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, globalmente, né, no ano de 2015, as pessoas, né, a proporção de pessoas subnutridas em regiões em desenvolvimento também tinha caído. Mas, no entanto, 1 em cada 9 pessoas no mundo ainda tinha traços de subnutrição. Então, havia ainda 1 pessoa para cada 9 que é subnutrida. A maioria das pessoas do mundo que passam fome vive nos países em desenvolvimento, né, onde tem quase 13% da população subnutrida, e a Ásia é o continente com a população que passa mais fome. 2/3 do total da população do continente asiático passa fome. Então, a importância desse objetivo está justamente nisso. O terceiro objetivo fala sobre assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Então, ele está relacionado com a saúde. Ele é dividido em 3, que é a saúde infantil, saúde materna e HIV/AIDS. Então, nós tínhamos, né, de situação principal em relação à saúde infantil, que mais de 6 milhões de crianças morriam a cada ano antes do seu 5º aniversário. E muitas vezes por doenças facilmente
controláveis relacionados a saneamento e coisas desse tipo. Em relação à saúde materna, globalmente a mortalidade materna, né, caiu quase 50% desde 1990. Então, a gente tem aqui o que indica, né, um acesso maior a sistemas de saúde, uma conscientização melhor das mulheres, mais tecnologia, um avanço significativo, né, em relação a isso, trazendo uma queda de 50% na mortalidade materna. E em relação a HIV, no final de 2013, estima-se que havia 35 milhões de pessoas vivendo com HIV. Em função, né, das novas tecnologias, dos novos remédios e tratamentos que existem, então as pessoas passaram a conviver melhor com o vírus e a viver muito mais com o vírus. Então, por isso que aumentou a quantidade de pessoas vivendo com HIV, justamente em função dessas melhorias nos sistemas de saúde também. No objetivo 4, está relacionado à educação. Então, o foco desse objetivo é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, bem como promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. Então, nós temos aqui um índice, né, que a matrícula na educação primária em países em desenvolvimento chegou a 91%, o que é um índice muito bom. Mas ainda temos 57 milhões de crianças fora da escola. Então, por mais que tenha melhorado esse índice de matrícula, ainda tem muita criança fora da escola, o que precisa ser visto dentro desse objetivo, né? Então, as crianças das famílias mais pobres, elas normalmente têm essa tendência, né, a estar mais propensa a estar fora da escola, mas esse índice, o que as pesquisas dizem, é que as crianças dessas famílias mais pobres são 4 vezes mais propensas a estar fora da escola do que as crianças de famílias mais ricas. Então, por isso, essa atenção a essa camada, né, da sociedade, da população, justamente para atender essas crianças que estão fora da escola e proporcionar educação inclusiva para todos. O quinto objetivo fala da igualdade de gênero, empoderar todas as meninas e mulheres, né, em relação à igualdade de gênero. Nós temos uma informação que no sul da Ásia, em 1990, apenas 74 meninas foram matriculadas na escola para cada 100 meninos. Então, de cada 100 matrículas de meninos, 74 eram meninas. Então, é importante alcançar essa igualdade, tanto meninos como meninos serem matriculados de forma igualitária na escola e possam ter o mesmo acesso a aprendizado, né? Mulheres da África do Norte, elas ocupam menos de 1 a cada 5 empregos pagos que não sejam no setor da agricultura. Então, para cada 5 homens empregados em setores, né, pagos, tem uma mulher. Então, buscar também essa igualdade em relação à empregabilidade das mulheres. Em 46 países, as mulheres ocupam mais de 30% das cadeiras no Parlamento Nacional, em pelo menos uma Câmara. Então, são poucos países que têm mulheres ocupando cadeiras, né, no governo. Então, por isso também buscar essa igualdade de gênero é importante. O sexto objetivo, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Em 2015, 91% da população usava uma fonte de água potável, né, comparado a 76% em 1990. Então, nós vemos um aprimoramento de saneamento básico globalmente, né? Mas, em contrapartida, 2,5 bilhões de pessoas não têm acesso ao serviço de saneamento básico, como banheiros ou latrinas adequadas, né? Então, é uma realidade do Brasil também, não só nos estados mais pobres, mas também temos essa realidade em diversos lugares no Brasil. Então, precisamos muito correr atrás dessa questão do saneamento básico, como eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas no final é muito importante que a gente observe essa situação. Diariamente, uma média de 5.000 crianças morrem de doenças evitáveis que estão relacionadas à água e saneamento.
então aquelas doenças por parasitas e demais situações que um simples, uma água limpa evitaria, né? E 5 mil crianças morrem dessas doenças que podem ser evitadas somente tendo uma situação melhor de saneamento básico. Então, também a gente evita muito que acesso a sistemas de saúde quando a gente tem saneamento, então isso diminui a quantidade de pessoas indo para hospitais por doenças que podem ser evitadas simplesmente adotando o saneamento básico, né? Então, a importância dessa adoção. O sétimo objetivo, ele fala sobre energia. Então, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Nós vimos recentemente aí um aumento na nossa conta de energia, ninguém gostou da situação, mas por isso a gente precisa avançar nesse objetivo em relação ao acesso à energia. Globalmente, né, 1 em cada 5 pessoas ainda não tem acesso à eletricidade moderna. Então, isso a gente está falando, né, do que a gente tinha em 2015. 3 bilhões de pessoas dependem de madeira, carvão vegetal, dejetos de animais para cozinhar ou obter aquecimento. Então, um número bastante elevado ainda de pessoas sem acesso à energia. A energia é o principal contribuinte para as mudanças climáticas, sendo responsável por 60% das emissões de gases do efeito estufa. Então, a gente tem que estar sempre buscando, e as novas tecnologias estão aí para isso, as fontes de energia renováveis, porque a gente tem na energia uma alta contribuição para a emissão de gases, né, de efeito estufa. Então, as fontes de energia renovável, elas acabam sendo aliadas a mitigar, né, essas emissões de gases de efeito estufa. Então, fontes de vento, água, solar, geotermal, são fontes inexauríveis e limpas. Então, por isso, sempre a gente tem ouvido, né, muito a gente falar dessa questão de energia limpa, de energia renovável, e as pesquisas e as tecnologias têm avançado cada vez mais para esse tipo de energia, para evitar o aquecimento global, né? O oitavo objetivo está relacionado ao emprego. Então, promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Então, é a busca para abarcar toda a população economicamente ativa, né, para que todos estejam empregados. Então, 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, como nós vimos anteriormente, né? E a única forma de resolver esse problema é por meio de empregos bem pagos e estáveis. Então, a gente só pode tirar as pessoas da pobreza se a gente empregar essas pessoas, se elas tiverem empregos e esses empregos tenham uma remuneração justa, para que elas possam sair dessa condição de extrema pobreza. Foi feita uma estimativa que entre os anos, né, de 2016 e 2030, que é o prazo final para o atingimento da agenda, né, 470 milhões de empregos seriam necessários para entrada de novas pessoas no mercado durante esse período. Então, a gente precisa gerar 470 milhões de empregos para que todas as pessoas em idade de empregabilidade possam ingressar no mercado de trabalho entre os anos 2016 e 2030. Pequenas e médias empresas, elas são responsáveis por 90% dos negócios, né, no mundo, e elas contabilizam 50% a 60% dos empregos. Então, por isso, a importância também do investimento em pequenas e médias empresas e sempre assim, o governo e tudo mais dá as condições para que essas empresas possam se estabelecer, porque elas geram uma grande quantidade de empregos, além de serem responsáveis por 90% dos negócios no mundo. Nono objetivo, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então, aqui a gente está falando de infraestrutura. Então, um dado importante é que 1,5 milhão de pessoas não têm ainda serviço de telefone de qualidade. Então, o serviço de telefone é um indicador, né, de infraestrutura. Então, nós ainda temos muitas pessoas no planeta que não têm um acesso a serviço de qualidade de telefonia, né?
Cada trabalho na indústria, ela gera 2 empregos, 2 e um pouquinho mais de empregos em outros setores. Então, a importância também do investimento na indústria, cada vez mais. A indústria é um grande gerador de empregos, né? Então, por isso, é preciso investir em indústria. E aqui, um dado importantíssimo para nós, brasileiros, né? Que em países em desenvolvimento, 30% da produção agrícola passa por processamento industrial. Nos países desenvolvidos, esse índice é de 98%. Então, o que mostra, né, que acaba que os países em desenvolvimento têm os seus produtos agrícolas vendidos, né, exportados para os países desenvolvidos, onde eles vão ser processados. Então, o investimento em indústria faz com que os nossos produtos fiquem aqui, sejam processados aqui e sejam vendidos dentro do nosso país, né? O objetivo 10, reduzir as desigualdades dentro dos países e entre os países, então, desigualdade de todas as formas, né? Em média, a desigualdade de renda, ela aumentou 11% em países em desenvolvimento entre os anos de 1990 e 2010. Esse aumento deve ter sido ainda maior, né, durante a pandemia, onde a gente vai ter daqui a algum tempo, né, esses registros, mas a pandemia deve ter aumentado essa desigualdade, por isso buscar esse objetivo é tão urgente, né, nesse momento. Crianças que fazem parte da camada de 20% mais pobres da população, elas têm 3 vezes mais chances de morrer antes de completar 5 anos. Então, a desigualdade de renda e tudo mais, né, que existe, né, dentro dos países e fora deles, fazem com que aumente a possibilidade de morte para as crianças. Então, 20% das crianças mais pobres, elas têm 3 vezes mais chances de morrer antes de completar 5 anos. Pessoas com algum tipo de deficiência têm 5 vezes mais chances do que a média, né, das outras pessoas, de ter despesas catastróficas com saúde. Então, dependendo da deficiência, dependendo das necessidades, as pessoas que possuem deficiência, elas têm 5 vezes mais chances de ter muito mais despesas com saúde do que as outras pessoas. Então, um dado também importante para a busca dessa, amenizar essa desigualdade, né? O 11º objetivo está relacionado às cidades, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, ele vai de encontro a essa necessidade. Nós temos um dado que metade da humanidade, né, 3 bilhões e meio de pessoas, vive nas cidades. Em 2030, a projeção é que 60% da população mundial vai viver nas áreas urbanas. A gente tem esse dado também de que 828 milhões de pessoas vivem em favelas. Com o aumento da população vivendo na área urbana, a proporção de pessoas que vivem em favelas também tende a aumentar. Então, a importância de criar condições para abarcar essa população que está vindo para as cidades, né? Então, para que não se criem mais favelas ainda, né? Ou, ao contrário, para que se tenha condições de que essas pessoas tenham emprego digno e tenham todos os outros objetivos que a gente veio falando até agora, né? As cidades, elas ocupam apenas 2% do espaço da Terra, mas elas usam de 60% a 80% do consumo de energia e provocam 75% das emissões de carbono. Então, apesar das cidades ocuparem um espaço bastante pequeno na Terra, elas produzem muitos impactos, né? E provocam 75% das emissões de carbono que são responsáveis pelo aumento do efeito estufa, das mudanças climáticas e tudo mais. Então, é muito importante que as cidades se tornem sustentáveis, que elas tenham condições de continuar, né, a produzir as suas necessidades, mas de forma mais sustentável, mitigando essas emissões, mitigando esses impactos. O 12º objetivo é assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. Então, muitos estudos têm sido feitos, muitas tecnologias têm sido criadas e geradas para que a gente tenha um padrão de consumo e de produção mais sustentável, justamente para resolver esses problemas, né, que as cidades têm de grandes emissões. E aqui nós temos um dado que ele é absurdo, né?
1 bilhão e 300 milhões de toneladas de comida são desperdiçados diariamente. Então, nos objetivos lá atrás, a gente viu a quantidade de pessoas passando fome em situação de extrema pobreza, e aqui 1 bilhão de toneladas de comida sendo desperdiçada. Então, é uma matemática que não fecha, né? É uma conta que não fecha, porque não existe razão para um desperdício tão grande de alimentos e tantas pessoas passando fome, né? Então, é um problema grave que precisa ser resolvido. Se as pessoas usassem lâmpadas de baixo consumo, o mundo economizaria 120 bilhões de dólares anualmente. Então, mais uma vez, padrão de consumo sustentável. A simples troca de lâmpada poderia baixar e economizar muito, tanto com impactos, né, ambientais, como impactos econômicos também. E aqui a gente fala também daquelas pequenas mudanças que a gente pode adotar no dia a dia, fechar a torneira quando escova o dente, economizar água, não lavar a calçada com a mangueira. Então, pequenas atitudes que a gente pensa que não vai fazer diferença, separar lixo e tudo mais, mas que se cada um fizer, faz toda a diferença, né? A gente sabe disso. Então, aqui a gente chega à conclusão, né, de que a população global ela deve chegar a mais de 9 bilhões de pessoas, né, até o ano de 2050, e para a gente continuar mantendo o nosso padrão de consumo e produção que a gente tem hoje, a gente vai precisar de 3 planetas para prover os nossos recursos. Então, para a gente sustentar o nosso estilo de vida, a gente precisaria de mais 3 planetas. Então, aliás, mais 2, né? Isso que a gente tem, mais 2. Então, a gente precisa urgentemente mudar essa nossa forma de consumir e de produzir. Então, os padrões de consumo e de produção, eles precisam ser mais sustentáveis, e a gente tem como alcançar essa sustentabilidade, pesquisas são feitas, tecnologias são implementadas para que a gente mude a nossa mentalidade, a começar pelo nosso dia a dia, né, nas nossas casas e tudo mais, e alcançar essa sustentabilidade dentro do nosso padrão de consumo e de produção. 13º objetivo, tomar medidas urgentes para combater mudanças climáticas e seus impactos. Então, nós temos que as emissões de dióxido de carbono aumentaram quase 50% desde 1990, isso em função também do aumento da tecnologia, do aumento da quantidade de carros, de outras condições, né, que estão para atender os nossos padrões de consumo, e aí a gente teve um aumento bastante importante de emissões de CO2. Os oceanos, eles absorvem, né, cerca de 30% desse CO2 antropogênico, né, que é emitido. Só que isso faz com que eles se tornem mais ácidos, e isso é um problema, porque alguns ecossistemas e vida que existe no oceano pode ser afetada por essa acidez dos mares, né? A cada década tem sido mais quente que a anterior, desde 1850, e nós tivemos um dado no hemisfério norte que entre 1983 e 2012 foi o período mais quente dos últimos 1.400 anos. Então, precisamos pensar em mudanças climáticas. Então, é um assunto que tem permeado a mídia e muita gente falando disso. Tem a linha que não acredita, tem os cientistas que pesquisam como reverter essa situação, mas o fato é que o mundo está esquentando e a gente precisa pensar nisso e buscar alternativas para conter as mudanças climáticas. 14º objetivo, conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Os oceanos, eles cobrem 3/4 da superfície da Terra, contêm 97% da água do planeta e representam 99% da vida no planeta. Então, a importância da gente cuidar desse nosso recurso, que são os oceanos e mares, né? Oceanos contêm cerca de 200 mil espécies identificadas, mas isso são identificadas, né? Acredita-se que, na verdade, esse número deve ser de milhões, porque ainda não foram identificadas. A pesca marinha emprega mais de 200 milhões de pessoas, então, recursos marinhos, oceanos, mares, a gente vê diariamente, né, a mídia divulgando a poluição dos oceanos, plástico, lixo e tanta coisa que precisa ser evitada, mitigada e revertida para que a gente tenha
sustentabilidade nos nossos oceanos. Proteger, o 15º objetivo, já quase chegando no final dos objetivos, né? Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Então, a gente falou de oceano, agora vamos falar de terra, das florestas, combater a desertificação, a degradação da terra e a perda da biodiversidade. Então, bastante importante esse objetivo. Eu que passei alguns anos no Nordeste, vi essa situação de desertificação e é bastante triste. Então, precisamos combater essas situações e buscar o alcance desse objetivo também. 13 milhões de hectares de florestas são perdidos a cada ano por desmatamento, processos industriais. Cerca de 1,5 bilhão, praticamente, de pessoas dependem das florestas para sua subsistência, e isso inclui 70 milhões de indígenas. Então, temos indígenas que vivem na floresta e vivem da floresta, né? Então, por isso, precisamos cuidar desse nosso recurso também. Florestas são um lar de mais de 80% de todas as espécies de animais, plantas e insetos. Então, se não cuidarmos das florestas, teremos uma diminuição drástica nas espécies, né, de animais, plantas e insetos do planeta. 16º objetivo, promover sociedades pacíficas e inclusivas, acesso à justiça para todos, instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. Então, nós temos um dado aqui que o número de refugiados registrados em 2014 era de 13 milhões, então bastante gente, né? Muita gente se refugiando em outros países por causa de guerras, de conflitos e tantos outros motivos. Corrupção, suborno, roubo, evasão de impostos, isso custa cerca de $1 trilhão para os países em desenvolvimento por ano. Então, combater essa situação de corrupção, de suborno, de roubo é urgente e é importantíssimo, né, para que não haja essa evasão de dinheiro, né, dos países em desenvolvimento. Então, nós temos compliance, temos ajustes, regras que precisam ser obedecidas e levadas a sério para conter essa evasão de impostos. O último objetivo, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Esse último objetivo nada mais é do que uma síntese geral, né, de todos e de como fazer com que todos possam ser implementados. Destacamos aqui que em 2014, 79% dos produtos de países em desenvolvimento entraram no mercado duty free de países desenvolvidos. Bastante, né? Bastante produtos, quase 80%, né, dos produtos, então isso é um dado relevante. Em 2015, 95% da população mundial tinha cobertura de sinal de celular, então esse dado também representa essa inovação, tecnologia, inclusão, onde a população acaba tendo essa cobertura mais significativa de sinal de celular. Mais de 4 bilhões de pessoas não usam internet, 90% delas são de países em desenvolvimento. Então, apesar da gente ter essa cobertura de sinal bastante expressiva, nós temos muitas pessoas sem internet ainda no mundo, né? Então, e 90% delas estão nos países em desenvolvimento, então é preciso dar acesso igualitário, né, para todos, a todas as tecnologias, inclusive ao acesso à internet. Bom, mas onde é que está o Brasil em relação a isso? Nós falamos aqui de uma situação global, de uma situação do mundo, né? E como que o mundo estava em 2015 e por que cada um desses objetivos foram estabelecidos, o que eles precisavam combater ou precisavam alcançar para melhorar a situação mundial, mas e o Brasil? O que o Brasil fez em relação aos ODS e onde nós estamos em relação à implementação dos ODS? Se a gente fizer uma busca na internet, a gente vai encontrar vários sites, alguns dizendo que o Brasil não fez nada, ao contrário, o Brasil regrediu, outros vão dizer que o Brasil está lá na frente. Então, a gente precisa de um dado real e verdadeiro em relação a isso. Então, nós temos um documento, que é o documento da ONU, né, das Nações Unidas, que é o Marco de Parceria das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável Brasil. É um relatório que mostra o progresso da implementação
dos objetivos, né, dos 17 ODS, e como que eles estão sendo implementados. Esse documento, quem quiser tiver aí com o celular e quiser acessar, pode olhar pelo QR Code. Ele é lançado sempre em novembro de cada ano. Então, o que nós temos aqui é o que foi lançado no dia 11, aliás, em janeiro, né? Novembro não, em janeiro. Então, é o que foi lançado esse ano e nós estamos com o relatório de 2019. Então, em janeiro de 2021 vai ser lançado 2020 e assim por diante. Então, nós temos esse relatório aqui e aqui o link, né, para acesso ao relatório. O que esse relatório nos diz? Que em 2019, todos os 27 estados brasileiros foram contemplados por projetos e ações, né, em parcerias com o governo, com a sociedade civil e com a iniciativa privada. Então, a ONU, no Brasil, né, ela implementou 907 atividades relacionadas aos ODS, disponibilizou 279 milhões de dólares em recursos. Os recursos governamentais foram 77% e os recursos próprios, né, em doações, 23%. E contemplou todas as unidades da federação. Então, todos os estados brasileiros receberam incentivo para o alcance dos ODS. Os ODS estão divididos no Brasil, né, em 5 eixos temáticos. Nós temos o eixo pessoas, que está relacionado à sociedade inclusiva, equitativa, com plenos direitos para todos e todas, né? O eixo planeta, gestão sustentável dos recursos naturais para gerações atuais e futuras. Eixo prosperidade, prosperidade e qualidade de vida para todas as pessoas. O eixo paz, sociedade pacífica, justa e inclusiva. E o eixo parcerias, que são as parcerias para a implementação da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Então, os 17 ODS, eles estão, eles entram, né, nesses 5 eixos, que são como a ONU resolveu fazer para implementar os ODS no Brasil. Então, em cada um desses eixos, nós tivemos o número de atividades, né? 361 no eixo pessoas, 361 atividades, 93 no eixo planeta, 306 atividades no eixo prosperidade, 62 atividades no eixo paz e 85 no eixo parcerias. Então, nesse gráfico, nós podemos visualizar melhor que a maior quantidade de investimento foi no eixo pessoas e a menor, né, foi aqui no eixo, aliás, nesse daqui, no eixo paz, né? Mas, em relação a cada um dos ODS, nós temos esse gráfico aqui que mostra como que foi o investimento em cada ODS. Então, aqui os ODS que tiveram a maior quantidade de atividades foram o 3 e o ODS 8. Então, o ODS 3 é aquele relativo à saúde, que, como eu mostrei para vocês no início, está dividido entre saúde infantil, saúde materna e HIV/AIDS. Então, nós tivemos a maior quantidade de investimentos no terceiro ODS, que é o relacionado à saúde. E no ODS 8, que é o relacionado a empregos, pleno emprego, emprego inclusivo. Então, também foi o segundo, né, com maior quantidade de investimento. Isso daqui é importante, porque quando se investe em empregos, a gente acaba atingindo o ODS 1 e 2, que são relativos à fome zero e o DS2 também, que é relativo a combater a pobreza. Desculpa, me fugiu da cabeça. É o combate à pobreza. Então, atingindo o ODS de emprego pleno, a gente acaba atingindo esses 2 ODS também. E os ODS que tiveram menor investimento foi o ODS 14, que é justamente aquele relativo ao oceano, né, que é vida na água, onde a gente viu lá o quanto a gente precisa cuidar dos oceanos, que tem uma grande importância, os ecossistemas e tudo mais, o quanto a gente depende, né, do oceano para a nossa sobrevivência. Então, o ODS 14 é o que recebeu a menor quantidade de investimento, e também o ODS 6 e 7. O ODS 6 é aquele relativo a saneamento básico, e o ODS 7 é o relativo à energia. Então, a gente vê aqui que o Brasil precisa urgentemente investir em saneamento. A gente tem muitas regiões no Brasil onde não chega água potável,
onde não tem saneamento básico, não tem estrutura de saneamento. Então, é uma ODS que precisa de muito investimento e muitas ações. Então, a gente vê que aqui, na energia e no saneamento, nós estamos ainda muito lá atrás e precisamos de maiores investimentos, de maior preocupação com esses ODS. Então, aqui um panorama de como o Brasil está em relação aos ODS. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho do artigo que nós publicamos, como eu disse para vocês no início, que foi fruto, né, da minha pesquisa de doutorado. Então, eu fiz uma pesquisa no setor de mineração, especificamente na mineração de brita. Acho que todo mundo sabe o que é brita, né? Mas para quem não sabe, são aquelas pedrinhas que a gente usa para fazer asfalto, para fazer concreto. Normalmente a gente vê em estacionamento, vê né, em alguns lugares assim elas espalhadas, mas são aquelas pedrinhas cinzas que a gente usa para diversas utilidades, né, na construção civil. Então, a brita ela é amplamente utilizada tanto para a fabricação de concreto estrutural, para casas mesmo, ou para fazer pontes, para fazer postes, para o próprio asfalto, para uma infinidade de aplicações que a gente tem da brita no setor da construção civil. Então, eu visitei essas indústrias e aí nós fizemos um paralelo da aplicação dos ODS na atividade de mineração, não somente na atividade de mineração de brita, mas na mineração de forma geral. Então, para entender essa aplicação na mineração de forma geral, nós fizemos uma pesquisa na literatura científica. E para entender a aplicação especificamente na mineração de brita, foi feita visitas às indústrias, onde nós fizemos a análise do processo produtivo e de tudo que acontece ali na rotina da indústria, para vermos como é que poderia ser essa aplicação dos ODS dentro do setor minerário. Então, a gente viu que existem alguns avanços dentro dessa temática, né? Alguns avanços no esforço, né, entre a colaboração entre as mineradoras, o governo e as comunidades. É possível vislumbrar as potencialidades de aplicação dos ODS dentro desse setor. Mas a gente pensa assim, será que dá para aplicar cada um desses ODS, cada um deles? Por exemplo, o ODS Vida Marinha, como é que a gente vai aplicar o ODS Vida na Água para o setor de mineração? A gente vai ver que é possível aplicar cada um desses ODS, sim, no setor minerário, e todos eles existem possibilidades e potencialidades de serem atingidos dentro desse setor. As indústrias de brita que foram visitadas, elas contribuem muito para a geração de emprego, geração de renda, o que alcança o ODS 8, né, como a gente vai ver, e promove melhorias também para a comunidade, na infraestrutura. Essas indústrias costumam construir as estradas de acesso para as mineradoras, então elas acabam melhorando a infraestrutura dessas comunidades. A atividade de mineração, ela normalmente é vista como uma grande vilã de impactos ambientais, principalmente em função dos desastres naturais que acontecem de vez em quando. A gente teve aquele desastre de Mariana, que foi bastante significativo, a mídia noticiou bastante, né, aquele desastre horrível que aconteceu, com pessoas morrendo e perdendo suas casas e tudo que tinham, e etc. Então, acaba que a atividade minerária ela tem mesmo um impacto bastante importante no meio ambiente, tanto um impacto ambiental, né, como um impacto também social. Então, é preciso que essa atividade ela busque sempre a sustentabilidade no seu desenvolvimento. Então, mas como desenvolver a mineração de forma sustentável? Existem tecnologias, existem formas, nós temos por exemplo, o processo de licenciamento ambiental, que vem para dar uma certa garantia de que a atividade vai ser desenvolvida de forma sustentável. Então, tudo isso ajuda na sustentabilidade do desenvolvimento da atividade. Então, por isso a importância de estudar, e foi o que eu acabei fazendo no meu doutorado, formas de desenvolvimento da mineração de forma sustentável. A mineração, ela tem uma alta demanda, né, por recursos naturais, especialmente uma das particularidades dessa atividade é que são recursos exauríveis, né? Em algum momento esse recurso vai acabar. É diferente, por exemplo, de uma árvore, um recurso vegetal que a gente tira e planta outro no lugar.
A mineração não, ela extrai da natureza até um certo momento que aquele recurso acaba. Então, é muito importante estudar formas de se fazer essa atividade de forma sustentável. Além disso, gera uma grande quantidade de resíduos. Muitos desses resíduos são perigosos, são tóxicos, como a gente viu nesses casos desses desastres, né? Esses resíduos atingindo as comunidades. Então, por isso, a gente tem uma grande quantidade de impactos ambientais, econômicos e sociais dentro dessa atividade, e é muito importante estudá-la para que possa ser desenvolvida de uma maneira sustentável. Dentro desse artigo que a gente estudou, os 17 ODS, a gente constatou, né, que no setor minerário, aqueles que são mais visíveis, né, mais palpáveis, mais fáceis da gente ver, são os relacionados à diminuição da pobreza e da fome em função da promoção de empregos. Então, atingindo o ODS 8, que está referente à promoção de empregos, a gente consegue diminuir a fome, atingindo o ODS 2, e diminuir a pobreza, atingindo o ODS 1. E como eu disse anteriormente para vocês, também a melhoria na infraestrutura da região. A atividade minerária, ela acontece, a gente não pode escolher onde vai minerar, a gente tem que minerar onde tem recurso minerário, né? Às vezes, esse recurso está numa região onde tem uma comunidade pobre, afastada, então essas indústrias acabam melhorando essa infraestrutura, constroem estradas, porque precisam levar esses minérios, né, de um lugar para outro, então elas acabam promovendo essa melhoria na infraestrutura da região onde elas se instalam. Mas, por outro lado, nós vimos muitas falhas, como, por exemplo, em relação à ampliação do acesso à educação, tanto para os empregados das indústrias como para a comunidade. Então, dentro de um processo de licenciamento ambiental e mineral, que essas indústrias são obrigadas a fazer, existe a previsão de educação, de ampliação à educação, através de palestras, de coisas que a indústria pode fazer para promover o acesso à educação. E essas indústrias não fazem, muitas não fazem, ou se fazem é muito pouco. Então, essa ampliação a acesso à educação vai diretamente ao atingimento do ODS 4, e essa é uma falha em relação a essas indústrias. Também a baixa incidência de mulheres na atividade. A atividade minerária costuma ser vista como uma atividade sumariamente masculina, né? Então, a baixa incidência de mulheres se configura numa falha do alcance do ODS 5, que é a igualdade de gênero. Também, essas indústrias normalmente não fazem reposição ambiental da área onde estão instaladas, isso compromete o atingimento do ODS 13 e do ODS 15, né, que é a vida terrestre. Então, nós precisamos, essas indústrias precisam fazer essa reposição ambiental. Normalmente eles alegam, mas não dá para repor uma área que está em pleno funcionamento, mas é possível repor uma área próxima ou até mesmo distante para fazer a compensação pela utilização do recurso natural. E também a ausência de audiências públicas que comprometem a divulgação, né, desses dados de forma transparente, isso vai falha, né, com os ODS 16 e 17. Então, muitas dessas indústrias não fazem audiências públicas e acabam não expondo de forma transparente a atividade, o desenvolvimento da atividade, comprometendo o alcance desses ODS. Como eu disse para vocês em relação ao ODS 15, né, vida na água, 14, aliás, vida na água, o que a gente viu é que muitos lugares no planeta já estão esgotados em termos de recursos minerais, e então está sendo minerado o fundo do mar. Então, as indústrias estão indo para o fundo do mar fazer mineração subterrânea, né, no fundo do mar. Então, por isso, essas indústrias têm a possibilidade também de contribuir com esse ODS, que é relativo à manutenção dos ecossistemas marinhos. Bom, as referências que eu utilizei, o próprio artigo, né, que a gente escreveu, e também todas essas informações estão na plataforma Agenda 2030. Vocês podem acessar e visualizar. Eu quero agradecer a atenção de todos. Reservei aí os 10 minutinhos finais para a gente conversar. Disponibilizo aqui meu e-mail para se alguém quiser o artigo ou quiser falar comigo, ou falar alguma coisa, pode me enviar um e-mail que eu mando o artigo de volta, né? Respondo o e-mail enviando o artigo, se alguém tiver interesse. E agradeço aqui a oportunidade e
de estar aqui com vocês nesse evento novamente, né? Então, fico à disposição aí das questões. Podem falar no chat ou no microfone, quem preferir. Eu vou também aproveitar esse momento para disponibilizar para vocês o link para a pesquisa que o Mackenzie quer fazer, né, em relação à palestra, está aqui no chat. E o aviso em relação à lista de presença. Então, eu vou baixar aqui a lista de presença de todos os participantes que estiveram aqui na palestra para computar, né, as horas dos alunos. Então, fico à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Acho que então podemos encerrar, né? Parece que não temos aqui ninguém digitando. Então, eu vou apenas fazer a chamada aqui, baixar a lista antes que vocês saiam, para não ter perigo de ninguém ficar sem a presença. E, novamente, agradeço, desejo a todos um excelente dia, um excelente evento e uma ótima semana, já que estamos ainda no início da semana. Um abraço a todos, tudo de bom.